Caralho, caralho, olha o que eu achei. Tá, nossa, gente, meu Deus. Tá. Olá, desenvolvedores. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo nesse canal. É um canal que tem um intuito de nos desenvolver. Aqui nós somos os desenvolvedores. Nós desenvolvemos as dores. Como que eu faço para desenvolver minhas dores? Anotações mentais. Eu faço anotações mentais há um tempo. As anotações que eu faço, eu vejo o quanto isso impactou a minha vida, a minha mudança, a facilidade do meu desenvolvimento. Vamos lá. Anotação mental 03. Como que eu começo? Existem dois elementos no autoconhecimento, no autodesenvolvimento: o eu perguntador e o eu respondedor. O eu perguntador, ele pergunta para a dor, então ele é um terceiro. E o eu respondedor é você. O eu respondedor é aquele que responde às dores, expressa as dores, respondendo elas quais são, o que pensa, o que sente. O perguntador, eu gosto de colocar ele em itálico. Então ele começa perguntando o que você está sentindo. E aqui você vai começar a ter uma conversa com você em terceira pessoa. O que você está sentindo? Eu vou me desenvolver com vocês para vocês verem como é que faz na prática. Então, o que você está sentindo? Ele está me perguntando o que você está sentindo agora. Deixa eu observar o que eu estou sentindo. Você fica um medo. Desagradar minha esposa. Por que você tem medo de desagradar sua esposa? Coisa muito boa pra gente descobrir medos. Por exemplo, por que você tem medo de desagradar sua esposa? A gente pode encontrar muito mais fácil o eu não quero ela tenha medo. O motivo, porque aqui a gente está fazendo essas perguntas para encontrar o motivo, a causa do meu desconforto. É o medo de desagradar minha esposa. Por que você tem medo de desagradar sua esposa? Você pode perguntar também: o que de pior poderia acontecer se você desagradasse sua esposa? A mesma percepção que eu tenho sobre mim. O que é isso, gente? Por que você tem medo de desagradar sua esposa? Eu tenho uma percepção sobre mim, e é uma autoimagem negativa que eu tenho sobre mim. Só que eu não quero que a minha esposa me veja da forma como eu me vejo, porque é uma forma fraca, insuficiente. Então, para eu continuar sendo digno de estar acompanhado dela, para que eu seja digno da companhia dela, para que eu não desagrade ela não pode saber o que eu sei sobre mim. E não que eu esconda um segredo. Nesse sentido é que eu tenho uma percepção sobre mim, uma autoimagem que é negativa. Por exemplo, tu vai num encontro com uma pessoa e a tua casa ela é toda bagunçada, tu é todo desajeitado na tua casa. Só que tu se arruma bem pra encontrar essa pessoa e tu não quer que essa pessoa saiba que a tua casa é toda bagunçada e que tu não sabe cuidar da tua casa. É um exemplo. O fato de tu desarrumar tua casa faz com que tu tenha uma percepção, uma conclusão sobre quem tu é. Por exemplo, eu sou bagunceiro mesmo, eu sou relaxado mesmo. Só que como tu quer conquistar aquela mulher que tu vai no encontro, tu quer esconder essa visão que tu tem sobre ti. Então tu se arruma, tu fica bonito, passa um perfume bom e todos os teus comportamentos são pra esconder aquela visão que tu tem sobre ti. Todos eles. E a gente faz isso de forma inconsciente. Isso que tá acontecendo aqui comigo, esse sentimento, e uma coisa bem boba que eu tava sentindo aqui. Eu sinceramente cheguei aqui pra desenvolver e na verdade eu não tava nem sentindo nada. Só fui fuçando, até que, vou pegar isso aqui pra ver. E apareceu isso aqui. Porque eu não quero que ela tenha a mesma percepção que eu tenho sobre mim. Então o ponto aqui não é a gente tratar, você tem medo de desagradar sua esposa. Se a gente tratar esse medo sozinho, não vai resolver o problema. A gente precisa tratar essa percepção que eu tenho sobre mim. Qual que é essa percepção que eu tenho sobre mim? Qual a percepção que você tem sobre si? Qual a percepção que você tem sobre si? Deixa eu ver. Quantas pessoas você tem medo de desagradar na sua vida? E qual percepção você tem sobre ti e você não quer que essas pessoas que você não quer desagradar saibam? Qual a percepção que eu tenho sobre mim? Que eu estou com medo, tá? Não necessariamente essa é uma percepção que eu tenho sobre mim. Bom, bem na verdade é, porque se ela descobrir esse medo que eu tô sentindo, ela vai associar esse medo à minha identidade. Pra mim,
Se ela descobrir esse medo que eu tenho, pra mim é isso que ela vai fazer. Ela vai associar esse medo à minha identidade, a um homem fraco, porque tem medo. E por isso ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir. O meu medo é esse. Eu não tenho medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo de que ela veja o quanto estou com medo de não conseguir. Vocês sabiam que medo de não conseguir é igual à ansiedade? A pessoa que sente ansiedade, ela tem medo de não conseguir fazer alguma coisa. Por isso que eles falam que a ansiedade é a pessoa que vive no futuro, porque ela tem medo de não conseguir. Não conseguir o quê? Não conseguir aquilo que ela quer conseguir, que ela quer. E ela quer porque ela não tem. Então é no futuro. Aprendi isso com o Silvio. Por que você tá com medo de não conseguir? Vocês estão vendo como isso é fácil, gente? É só, as únicas perguntas que eu fiz não foram uau, transcendentais. O que você tá sentindo? Por que você tem medo de desagradar sua esposa? Qual percepção você tem sobre si? Por que você tá com medo de não conseguir? Perguntas simples que podem mudar a tua vida. Por que você tá com medo de não conseguir? Porque eu nunca consegui antes. Porque eu não consegui antes. Eu não consegui antes. Eu não consiga agora ou não em algum momento. O fato de tu não conseguir antes vai fazer com que tu não consiga agora ou em algum momento? Bem, na verdade, esse não é o ponto. O ponto é que eu sinto pressão para conseguir. Não consigas. Bem, na verdade, esse não é o ponto. O ponto é que eu sinto pressão para conseguir. O ponto é que você sente pressão para conseguir, ou o ponto é que você lida, o ponto é a forma como você lida com a pressão. Tem alguém de fato ou algo de fato pressionando, ou somente as suas próprias cobranças? Somente as suas próprias cobranças. O ponto é que você sente pressão para o ponto é que você sente pressão para conseguir, ou o ponto é a forma como você lida com a pressão que sente? Tem alguém ou algo de fato te pressionando, ou são somente as suas próprias cobranças? Olha a pergunta. Vamos lá. Somente as suas próprias cobranças. São somente as minhas próprias cobranças. São somente as minhas próprias cobranças. Por que te cobras, velho gafanhoto? Cobras, velho gafanhoto, não. Desculpa. Por que te cobras? Porque não jacarés. Pressão de uma pessoa na infância. Porque isso aqui tá ficando interessante, gente. Por que você sente pressão dessa pessoa? Caralho, olha o que eu achei. Isso aqui é novo pra mim. Isso aqui pra mim é novo. Culpa, caralho, olha só o que eu achei, mano. Não é só culpa, que eu tô recebendo as coisas aqui. Vou colocar em palavras, calma. Culpa, tá? Sinto culpa. Eu me sinto culpado por aquela pessoa ali. E a gente sente culpa porque fez alguma coisa errada. Na verdade, não que tenha feito alguma coisa errada, mas que a coisa errada que eu fiz, ela foi considerada um erro. Não sei se você conseguiu me entender. O problema não é o erro. O problema é eu considerar o erro como um erro. Eu vou dizer só isso. Para bons entendedores, meia palavra basta. O problema não é o erro. O problema é você considerar o erro um erro. Ok, tá, deixa eu voltar pro ponto aqui. Eu sinto culpa por essa pessoa. Cometi erros. Os erros que eu cometi foram vistos como isso não deveria ter acontecido. Você errou. Tá, nossa, gente, meu Deus. Tá, eu sinto culpa por essa pessoa. Onde eu errei, e esse erro foram inadmissíveis. E muito medo. Viver memórias onde eu errei e esses erros foram inadmissíveis. Senti muito medo de errar novamente. E fiquei. Como que você ficou, João? Calada, e eu errei. Senti muito medo de errar novamente. Daí isso conecta com o medo de não conseguir. Eu sinto medo de errar e medo de não conseguir, que se você for olhar bem, são coisas que elas são meio que amiguinhas. Tratar esse medo de errar. Na verdade, o que nos basta é que é ressignificar, refletir sobre o que aconteceu nessa memória, que a gente chegou numa memória aqui. Essa memória eu errei, e esse erro que eu cometi, ele foi inadmissível, foi considerado um erro. Consigo sentir assim, sabe? Quando eu falo a frase erros inadmissíveis, me vem a memória assim, sabe? E o sentimento. Por que você se sentiu culpado quando seu erro foi considerado um erro inadmissível? Por que você se sentiu culpado quando seu erro foi considerado um erro inadmissível?
Eu acho que eu vou ter que entrar nessa memória, porque essas memórias todas é como se eu estivesse vivendo elas a todo instante. Todas as memórias que eu tive, todas as memórias que eu carrego, é como se eu estivesse vivendo elas constantemente, só que a nível inconsciente. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu e João do presente, vou ter que ir lá nessa memória e eu vou ressignificar ela conversando com esse João passado e batendo um papo bem reflexivo com ele. Existem várias formas de você tratar uma memória, uma emoção, um problema, e eu vou escolher essa. E eu vou personificar esse João aqui no computador, e o eu respondedor será ele e o eu perguntador será eu. Então, vamos lá. Tá acontecendo com você, João? Que esse eu respondedor é ele falando. Eu tô respondendo tudo que ele tá respondendo, como se a gente estivesse conversando por WhatsApp. Não sei o que tá acontecendo. Ele não tá entendendo quem eu sou. Acabei de explicar rapidamente pra ele quem que eu sou. Você está sentindo, João? É uma culpa bem. Por que você está sentindo tanta... É bem grande essa culpa. Por que você está sentindo tanta culpa? Eu não queria desagradar a pessoa. Você desagrada a pessoa. O que ele fez? O que você fez, João? Foi pegar alguma coisa pra brincar e ele não sabia que podia brincar com aquela coisa. Então eu mexi em algo que não podia mexer. Ok. O que eu posso... O que a gente quer fazer aqui? Sendo bem sincero, a gente não quer se sentir culpado. Quero limpar essa culpa, né? Então a gente poderia fazer aqui. Que culpa você tinha por não saber que não podia mexer? Ele não sabia que não podia mexer. Então, que culpa que ele tem? Só que essa pergunta não é tão funcional assim. Então a gente precisa ver uma outra abordagem. Essa pergunta que eu vou fazer é meio parecida com a que eu falei que não era muito funcional, mas eu sinto que ela vai funcionar mais pro meu sistema. Você desagradou uma pessoa e ele tá muito triste porque ele não gostaria de desagradar essa pessoa. Só que esse João precisa entender, seria muito válido e benéfico para ele se ele entendesse que ele não vai conseguir agradar todo mundo, muito menos impedir que uma ação dele desagrade alguém. Esse tipo de coisa vai acontecer. Esse João adulto, eu agora, eu presente, eu entendo isso racionalmente. Eu penso assim dessa forma. Só que uma parte minha ainda não pensava, que é essa. E agora eu tô passando esse meu conhecimento para ele, através da pergunta. Você consegue controlar esse tipo de situação? Você consegue impedir que esse tipo de situação aconteça? Esse tipo de situação aconteça é uma armadilha eu achar que sempre vou conseguir agradar uma pessoa. João, você não acha que é uma armadilha achar que sempre vai conseguir alguém? Olha, ele tá entendendo. João, você não acha que é uma armadilha achar que sempre vai conseguir agradar alguém? Você acha que sempre vai conseguir agradar alguém? O processo é muito rápido, né? Ele é muito rápido. Eu fazendo a pergunta já foi direto, a consciência já foi direta lá para esse João e já consegui perceber como que esse João ele tá trabalhando agora, muito rápido. Ele entende que não vai agradar alguém e é de fato muito triste pra ele quando ele não consegue agradar alguém. Ele não sente mais culpa, mas ele ainda sente uma coisa que não tá me descendo. Ele tá se comportando de uma forma que ainda não tá confortável, não tá saudável, não tá feliz. Ele tá incomodado, inquieto com alguma coisa. Ele ainda se trabalha pra agradar alguém, essa pessoa. Só que esse querer agradar, ele faz isso sem culpa, só que ainda tem uma outra camada. E essa outra camada é culpa, só que é um outro tipo de culpa. É uma culpa que tá mais enraizada, que ela tá mais entrelaçada lá nas profundezas desse sistema. Consegue perceber? Tá sentindo culpa? Sente uma dívida por ter incomodado. Parece a mesma coisa, mas não é. Sinto uma dívida por ter incomodado. Tá? Ele ainda tá engalhado nessa culpa. É uma coisa que eu não tô achando. O que é essa culpa, cara? Culpa de quê? É que ela é tão grande assim que não dá pra solidificar ela, personificar ela. Que tipo de pergunta eu posso fazer pra resolver isso? Tá, agora eu vou parar de falar com esse João e eu vou voltar no formato de antes pra tentar clarear minha cabeça. Mas de onde que ela vem essa culpa? Tudo tem uma causa. Qual foi a causa dessa culpa? Foi viver no bebê 1 ano e 2 meses. Essa culpa vem de um medo de desagradar. Por que eu tinha medo de desagradar?
Por que você tinha medo de desagradar? Coisa que me vem na cabeça quando me perguntei isso, o que define quem você é? A primeira coisa que me veio na cabeça é os outros. Sim, que tem uma coisa a ver com a outra. Por que você confia mais neles do que em si? Porque o meu erro não foi aceito. O fato do meu erro não ter sido aceito, e sim a gente tá andando em círculos, parece. Por que você confia mais neles do que em si? Porque meu erro não foi aceito. O fato do meu erro não ter sido aceito faz com que eu não me permita errar. Por isso que isso faz com que eu aceite mais o erro dos outros do que o meu também. Fazia. Esse sistema que eu tô vendo aqui, gente, ele é bem antigo. Eu lembro que eu me comportava dessa forma, agora eu não me comporto mais assim, mas esse sistema tava rodando aqui e fez eu sentir esse bendito medo de desagradar minha esposa. E se você for olhar, a nossa esposa é uma certa figura de autoridade pra gente. Se não fosse, não mexeria tanto com as nossas emoções. Por quê? Porque no passado, uma figura de autoridade não aceitou meu erro e eu tenho medo que essa figura de autoridade vá embora por conta do meu erro. Então eu não me proponho errar por medo de desagradar. Se eu desagradar, não serei aceito. Então o ponto aqui é que eu não tenho medo de não ser aceito, tá? Então acho que agora a gente sai um pouco do círculo. Chegamos em medo de rejeição, medo de não ser aceito. O pior pode acontecer se você não for aceito. Se um grupo me rejeita, dentro de 10 grupos que existem, eu não sou digno de ser aceito pelos outros. Não tenho valor por conta dos outros. Mas tem uma coisa aqui. Eu não vou me sentir merecedor de ser aceito pelos outros 9 grupos se o primeiro grupo me rejeitar. Mas se o primeiro grupo tivesse me aceito, e aqui eu tô colocando uma metáfora, um cenário para vocês entenderem como que é esse sistema. Na memória não tinha 10 grupos. O grupo ali que eu tô falando é que o primeiro grupo da minha infância, as primeiras figuras, o primeiro grupo de figuras de autoridade, eu não me sentia aceito. Então, e essa pessoa em si, essa figura de autoridade em si, ela nem era próxima, mas o fato de eu considerá-la como uma figura de autoridade fazia com que isso acontecesse, mesmo ela nem sendo próxima. Então, como o primeiro grupo de autoridade, como no primeiro grupo eu não me senti aceito, o restante dos grupos, que daí nesse grupo vem a minha esposa, que aqui no futuro aí minha esposa, não sei, meus amigos que têm uma certa autoridade, não no sentido que eu seja inferior, mas amigos são figuras de autoridade entre si. Um amigo vê o outro amigo como figura de autoridade e o outro amigo vê o outro amigo como figura de autoridade. Não na mesma intensidade como é na infância, mas rola uma relação de autoridade. Então, não me sinto merecedor de ser aceito para esse grupo, para o novo grupo de autoridades. Então, tenho medo de desagradá-los e sinto que tenho uma dívida com eles. É isso, gente. Era isso que eu estava procurando. Eu sinto que eu tenho uma dívida com eles, com as pessoas. Agora eu estou sentindo. Era isso que eu estava procurando. Eu sinto que eu tenho uma dívida com as pessoas, com as autoridades de agora, principalmente. Quando eu digo autoridade, não digo autoridade, máxima. Tão próximos que a gente confia a nossa vida, sabe? Acho que vocês entenderam. Eu sinto que eu tenho uma dívida com as pessoas. É isso. Eu tô abismado com isso que eu acabei de encontrar. Porque era uma coisa que me incomodava, me prejudica, obviamente. Eu nunca tinha encontrado. Vou ser um novo ser humano. Lindo e esplêndido agora. Aí por isso que é bom essas anotações. Meu Deus, tá tudo registrado, ó. Sinto que tenho dívida. Fica tudo registrado, claro, limpo pra te ver. É fantástico isso aqui. Sinto que tenho uma dívida com as pessoas. Isso é dolorido, gente. Mas eu tô feliz, fico feliz de encontrar isso. Porque é uma pérola, não é uma pérola, né? É uma erva daninha perdida no meu jardim. Perdida não, né? Ela tava lá em algum lugar, era eu que tava perdido e não encontrei ela. Sinto que tenho uma dívida com as pessoas. Olha quão belo é você entender que você tem esse sistema dentro de você. Que você tem não, que isso roda dentro de você, está rodando. E agora a gente tem a liberdade para fazer o que quiser com isso. São infinitas possibilidades. Então eu posso fazer a pergunta: qual mais vezes te fará amar você?
tudo mais. Infinitas possibilidades. Qual o jeito mais vantajoso, mais saudável, mais engrandecedor, mais desenvolvedor, que te fará aprender cada vez mais sobre você, a mente humana, o universo, a vida, de lidar com isso? Mas claro, pergunta, qual o jeito mais vantajoso de lidar com isso? Penso que o mais saudável seria a gente não sentir que tem essa dívida, né? Em troca eu sentiria o quê? Em troca de um sentimento de dívida, eu sentiria o quê? Por que errar em algo te tornaria imprestável? Se eu parar pra pensar, se você erra, você tá ajudando muitas pessoas. Porque o teu erro pode ajudar muitas pessoas. E a pessoa que tá errando, ela tá fazendo. Então ela tá prestando sim pra alguma coisa mesmo que não tenha acertado. Então, a gente considerar o erro é só uma das formas de lidar com o erro. Considerar o erro um erro faz esse tipo de coisa dentro da nossa cabeça, sabe? Que é fudido, gente. Por que errar em algo te tornaria imprestável? O que torna uma pessoa imprestável e uma pessoa prestável? E que mal tem às vezes ser imprestável em algo? Se a pessoa não for prestável em nada na vida, ok, tem algum problema aí. E talvez esse seja o problema. A pessoa se sente imprestável em tudo e ela não faz nada. Talvez não, muito provavelmente esse seja o problema. Ela se sente imprestável em tudo e ela não faz nada. Então aquela pessoa que você conhece, que ela é imprestável na vida dela, tanto nem fede, não cheira, talvez ela se sinta imprestável. Por que errar em algo me tornaria uma pessoa imprestável? Se eu parar para pensar, na verdade, errar em algo não me torna imprestável. Eu me tornaria imprestável se eu parasse de tentar. Talvez eu de fato seja imprestável enquanto eu estiver errando, mas eu não vou ser imprestável para sempre. A gente aprende a cozinhar o arroz e não deixar mais ele queimar, a gente aprende a fritar o ovo e não deixar ele queimar, a gente aprende a assar carne, a gente aprende a fazer tudo. Talvez eu de fato tenha sido um imprestável por errar, mas o problema não é eu ter sido imprestável por errar. O problema é eu lidar com esse sentimento de ser imprestável para aquela coisa. O problema seja eu lidar com esse sentimento de ser imprestável com aquela coisa de uma forma que me incapacite de ser prestável. Por que errar em algo te tornaria imprestável? Quando eu erro em algo, de fato, estou sendo imprestável naquela coisa. Naquele momento, eu estou sendo imprestável para aquela coisa. Mas isso não significa que eu vá ser imprestável para sempre. Eu preciso errar para deixar de ser imprestável. Então, o problema aqui foi a forma como essa figura de autoridade se comportou. E não que, na verdade, esse problema seja um problema. Nenhum erro para mim é um erro. Óbvio que eu também estou aprendendo, às vezes eu vejo erros, como não deveria ter acontecido. Mas o problema é eu ver o erro como um erro. Na verdade, o problema é eu lidar com esse sentimento de estar sendo imprestável, é eu considerar esse sentimento como algo, é eu considerar que eu serei para sempre imprestável, por ter errado uma vez. Agora, a perguntinha para as crianças do prezinho, da escola do autodesenvolvimento. Falando isso pra mim, pra vocês também, que somos todos criancinhas na escola do autodesenvolvimento, bebezinhos engatinhando e que estão crescendo. A perguntinha qual que é? Por que errar em algo te tornaria imprestável? Não é essa a pergunta. A pergunta é, você errou uma vez, você foi imprestável, você estava imprestável, você foi imprestável naquele momento. Enquanto você não acertar, você vai ser imprestável para aquilo dali. A gente vai ser imprestável para sempre em uma coisa? Eu sempre vou ser imprestável para esse tipo de coisa? Sabe aquela coisa que você não tá conseguindo fazer na tua vida? Você pergunta, eu vou ser para sempre imprestável nessa coisa? E pensa de forma bem crítica. Tenta sair um pouco da caixinha, sabe? Pensa de uma forma bem neutra, imparcial. Olha as outras pessoas. Tem pessoas que começam e terminam coisas, começam e destrincham essas coisas. Elas começam acertando, depois elas se tornam excelentes nessas coisas. Como que essas pessoas se tornam excelentes nessas coisas? Essas pessoas que a gente se compara, que a gente olha, como que essas pessoas se tornaram excelentes? O que faz uma pessoa se tornar excelente em algo? É a quantidade de vezes que ela acerta? Vamos ser bem sinceros, gente, porque a gente desvaloriza muito
os nossos erros. O que faz uma pessoa se tornar excelente em algo? A excelência em algo é o resultado de todos os acertos. Faz sentido? A pessoa está excelente em algo. Ela está acertando em tudo. Por exemplo, a pessoa tem uma excelência na culinária. Ela é excelente. Ela é excelente porque ela acerta em tudo. Ela acerta no sal, ela acerta na hora de colocar cada coisa, ela acerta no tempo de cozimento, ela acerta em tudo. Como que ela fez para chegar nesses acertos? A pessoa que é excelente em algo, que tem uma excelência, como que essa pessoa fez para chegar nesse ponto de acertar tudo? Exatamente ele. O erro. Eu tô falando assim dessa forma porque a gente tem muito enraizado, mas muito enraizado, que os benditos dos erros são um erro na nossa vida. Que as nossas falhas são de fato uma falha na nossa vida. Pelo amor de Deus. Vamos bater um papo sério. Cabeça. Pensa. Só pensa. Como que faz para uma pessoa chegar numa excelência? Como que faz para uma pessoa chegar num acerto? Erro, caralho. Bendito do erro, porra. Vamos voltar ali pro meu ponto. Por que a gente tava falando isso? Até me perdi. Mas eu sei que tem relação com imprestável. Tá, eu me sentia mal porque estava me sentindo imprestável. Vou colocar aqui. Sentia porque eu não me sinto mais. Sinto sim, mas vai passar. Até esse novo pensamento, essa nova consciência, eu me sentia imprestável. E isso me impedia. Não tem nenhum problema em ser imprestável, em se sentir imprestável. O problema é você ser imprestável para sempre. Não. Eu me sentia imprestável. E o problema é que as pessoas, elas são imprestáveis. Tu olha pra aquela pessoa, minha filha acordou. Tu olha pra aquela pessoa e ela é uma imprestável, tu vê que ela não vai dar boa. Por quê? Porque ela se sente imprestável. Aquilo que ela tem mais medo na vida dela é o que acontece. Ela tem medo de ser imprestável. Tem medo de errar. Por quê? Porque ela não quer ser imprestável. Só que por ter medo de errar, ela não faz. E ela não fazer faz com que ela seja imprestável, porque ela não tá fazendo nada. Entendeu, gente? Eu me sentia imprestável e isso me impedia de ser prestável. Impedia, não impede mais, me impedia de ser prestável. Eu achava ser imprestável era um problema, mas é um processo, é uma fase. Agora eu preciso buscar a minha filha porque ela está chorando. Bem, na verdade, eu acho que a gente chegou no ponto. No final de todas as anotações, a gente chega num ponto positivo, numa ressignificação. E eu ressignifiquei isso. Eu preciso correr porque a minha filha está chorando desesperadamente, tá? Então é isso. Até a próxima. Um abraço.